Coreia de Huntington, né? Que é uma coisa difícil de ver, né? É doloroso de ver, porque você fica pensando na pessoa, naqueles movimentos desarmônicos e me parece dolorosos. Teria alguma possibilidade de cirurgia? Para a Coreia de Huntington, já foram feitos vários estudos, a cirurgia não é uma opção tão boa. Talvez a gente consiga melhorar um pouco, né, da técnica. Há exceções, tá? Mas de modo algum é uma indicação ali clássica, geral, não. né? No geral, não. E muita gente me procura com Huntington, mas fala, a princípio, não, né? Claro que cada caso é um caso, Sim. mas, assim, seria improvável a indicação. Agora, como a gente não para de estudar o cérebro, né? Pode ser. É uma questão de repente, encontrar o local ou locais certos estimulados em conjunto, né? Hoje em dia, esses eletrodos, antigamente a gente só estimulava. A gente já consegue hoje captar sinais cerebrais com ele. O mesmo eletrodo pode captar e estimular. E a gente, com isso, está conseguindo ler algumas coisas ali durante o dia a dia da pessoa. Quem sabe com um eletrodo desse que lê, nós consigamos tratar doenças que hoje Que nós não tratamos. atualmente a gente não sabe o que fazer, digamos assim. Exatamente. É como se fosse uma caixa preta que aos pouquinhos a gente está recebendo alguma mensagem e pode ser que alguma mensagem traga alguma possibilidade de tratar alguma coisa que hoje a gente não consegue. Falou tudo, é isso que a gente quer. A gente estava num congresso semana passada aqui em Florianópolis, mas com vários colegas de fora. A gente discutiu bastante, né? Quais são os futuros de indicações para psiquiatria. A gente pode fazer hoje no toque, né? A gente estava conversando antes. Porque a gente que é está uma das falando tudo da indicações. neurologia, né? A gente falou do Pronto. Parkinson, do tremor essencial, da distonia. Mas essas cirurgias também podem ter alguma aplicação em quadros psiquiátricos. Sim, o quadro psiquiátrico em que ela está melhor estudada, né? Com maior grau Com de mais evidência é o toque. Né? O toque Claro grave, que toque né? graves, Aquele refratários, toque né? refratário ao tratamento. Eu tive uma paciente, praticamente início de carreira. Eu me lembro que já tínhamos feito de tudo, mas é de tudo mesmo. Todas aquelas associações, antidepressivo, antipsicótico, tudo que você imagina. E aí chegou um momento que teve essa possibilidade de um médico. Na época não era legalizada a cirurgia, né? E aí ela me perguntou o que eu achava. Eu liguei para esse colega e esse colega me garantiu que tinha experiência, né, em quadros e me mandou. Foi muito bacana ele. Eu cheguei para ela e falei, se fosse eu faria. Pelo estado que ela estava, ela não vivia. Já não vivia. Ela não vivia, ela não tinha mais vida, ela estava morta em vida, né? E foi um sucesso. A indicação na psiquiatria tem muito essa história. Como são doenças... Vocês tratam de doenças mais complexas do que as nossas, né? Porque o pensamento, né, muito mais... É mais complexo do que o movimento. É mais né? individualizado, Sei que a gente né? pode fazer uma hierarquia, mas né, evolutivamente falando, nós estamos lidando com fluxos de informação, né, que de repente só a nossa espécie tem essa complexidade. Então é mais difícil de tratar e mais individualizado. Quando a gente vê uma pessoa numa situação como essa, em que nada mais ajuda, abre ali a brecha, por mais que haja um grau de incerteza, não tem mais nada para te oferecer, né? Exatamente. Então, isso faz com que a cirurgia na psiquiatria evolua. Claro que com muito critério também, né? Não, mas ele foi extremamente criterioso. Ela teve uma melhora significativa, assim, de mais de vida, 30 né? comprimidos que ela usava e já não tinha ação. Ela passou a viver com dois comprimidos. Excelente resultado. Passou a ter Excelente. vida. Eu me lembro que na época queriam processar o homem, não sei o que, não sei nem que. Eu liguei para dizer, eu só tenho que te agradecer. Porque eu posso dizer assim, que milagre que você fez, assim, independente de qualquer coisa que está acontecendo, eu tenho muito que te agradecer. E a paciente era extremamente grata a ele. Ainda falava assim, não, mas se processar, se for, eu vou depor. E não sei o que, a família da paciente também. Porque isso, esse homem salvou a vida da minha filha. Então, assim, e eu achei interessante a clareza que ele tinha de explicar o que ele ia fazer e por que ele ia fazer, qual era a possibilidade. Tudo pode dar errado, nesse percentual pode dar certo aqui. Eu espero que dê tudo certo, mas a gente tem isso. E a família inteira se reuniu para dizer, não, mas vale a pena. Se tiver 1% de melhora, já está e no valendo. toque, existe uma literatura boa, né? Para Exatamente. sustentar.
A gente não conseguiu isso, por exemplo, ainda com a depressão. Uhum. São indicações extremamente excepcionais. Algumas indicações em psiquiatria que acontecem são situações de automutilação, de agressividade, né? Muito extremas, tá certo? Extremas mesmo, né? E uma que recentemente a gente estava conversando lá no congresso, né? Que é sobre a ingesta compulsiva de alimentos, né? Levando à obesidade em algumas síndromes que a gente tem. Tem sido também estudada, quem sabe, lá na frente, para auxiliar na obesidade, né? Ou qualquer em vícios, compulsão, né? né? Qualquer tipo de compulsão. Uhum. Mas quando a gente vai mexer com os quadros da psiquiatria, tem um lugar faz muitas coisas ao mesmo tempo no nosso cérebro. A gente precisa de uma resolução melhor ainda. 1 milímetro é muito ainda, entendeu? Nossa. Tem que ser ponto 1. Pode mudar De repente muita a gente vai coisa. ter que ser mais preciso ou estimular vários locais ao mesmo tempo para ter uma diferença. Estimular de modo individualizado, né? Por exemplo, essa cirurgia tem diferença de uma pessoa para outra, mas é sempre basicamente os mesmos locais. Quem sabe na psiquiatria eu vou ter que pegar o seu cérebro, estudar o seu cérebro lá no exame de imagem mais complexo e saber a cirurgia que serve só para você e que não serve para mim. É muito mais individualizado. É o né? que E aí fica mais difícil. é o caminho Uhum. para a Eu psiquiatria. tive entrar. essa experiência dessa paciente com TOC, tive uma outra com Tourette, que também teve uma melhora. E tive um outro paciente com depressão, não tive nenhum, porque como a gente trabalha muito com estimulação magnética transcraniana, a gente Traz uma resposta boa, traz né? uma resposta muito boa. A gente nunca teve um quadro que não respondeu, né? Mas assim, eu acho bonito os médicos que não se conformam em dizer para o paciente que assim, não tem mais nada a fazer com você, lamento. Porque esse lamento é a vida do outro, né? Quando você aponta com a possibilidade de uma melhora, para uma pessoa pode ser deixar de existir para existir de novo. Né? Porque aquela pessoa estava trancada num quarto como se fosse sei lá, um bichinho em cativeiro. Colocando na balança, né? O que você vai Exata- fazer não vai fazer mal, né? O que Exatamente. esse risco é Não razoável, sempre né? tem que ser colocado. A gente, isso faz a gente evoluir, né? Na medicina. Exatamente. Hoje a gente, infelizmente, tem muitas iniciativas em saúde em geral, né? Que nem sempre respeitam isso, a gente tem que tomar muito cuidado, mas lidando com doenças sem solução, né? Exatamente. A gente tem que ter o leque, né? O maior possível e ter Alguma ainda mais, né? possibilidade, Talvez ainda mais determinação Uhum. para resolver uma coisa que para aquela pessoa vai fazer toda a diferença, né? Às vezes uma pequena mudança, mas para esse pequeno naquela vida é muito grande. Com certeza. Imagina uma pessoa que passa, sei lá, a poder. Eu me lembro que essa paciente do toque grave, ela não saía de casa, tinha uns 8 anos. E aí, quando ela começou a sair, ela quase que tinha um pouquinho de euforia com tudo na rua, né? Porque ela falou: caramba, isso aqui não existia, essa loja não existia. 8 Então, anos, é como se o mundo para ela. Que tava parado, né? E passou a viver. a viver. Então, assim, ela E tinha aí uma as pessoas euforia acharam de. até que tava tendo euforia mesmo, mas não é. Não, e ela falava Não assim: tinha não, brilho não, é na só vida. alegria mesmo. Ela dizia: é só alegria de eu estar aqui na rua. Então eu falei: olha, não fica muito parada, não, porque você pode ser assaltada, porque ela começa a ficar deslumbrada, querendo tirar fotos. Na época não tinha o celular que a gente fotografava, então ela tinha aquelas câmeras, e ela começou isso aqui, não tinha reparado, isso aqui. Ela deixou de viver esses 8 anos. Já tinha deixado de 8 anos, viver. sim. Não, já tinha deixado de viver muitos outros anos, mas os últimos 8 era dentro de um quarto, né? Literalmente. E Se libertar. E assim, a gente trabalhando nessa área, né? Essa área da neurocirurgia chama neurocirurgia funcional Funciona. e estereotáxica. Uhum, Funcional porque a gente não está tirando um tumor, a gente está modificando uma função. isso mesmo. E estereotáxica quer dizer medida do espaço, estereotaxia. Então a gente tem que ser muito bom em medir o espaço, né, e colocar no ponto certo.